Olá pessoal, bom dia. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo programático. Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre rede urbana e região metropolitana na página 81 do livro texto de vocês, né? Logo no início, vocês vão perceber que a discussão construída em torno de rede urbana, ela se assenta muito na própria nomenclatura do conceito, né? Rede urbana. Nós já discutimos anteriormente que essa rede urbana é uma rede de cidades, né? São cidades que estão interligadas de alguma forma, em relação a algum aspecto ou alguns aspectos, né? A gente pode materializar a ligação das cidades, por exemplo, por meio do fluxo de informação, fluxo de pessoas, de serviços, e a gente vai perceber que essa integração, essa interligação entre as diferentes cidades, ela se operacionaliza em função das chamadas funções urbanas, ou seja, das atividades econômicas, política, cultural, histórica, religiosa, industrial, que se desenvolve em torno dessas cidades. Então a gente vai perceber que algumas cidades conseguem apresentar um elo, um fluxo, uma ligação bem maior em razão da existência de uma ou mais atividades relacionadas a esses setores, né? Verifica-se que essa intensa interligação entre essas cidades, ela também vai ser responsável por contribuir para o crescimento urbano destas áreas. Então, notadamente, à medida que essas cidades vão aumentando, vão ampliando as suas relações, os seus fluxos entre si, né? A gente pode ter uma cidade que dentro dessa conjuntura tenha proeminência, uma cidade que seja o centro polarizador das demais cidades, seja o centro polarizador das atividades econômicas, né? Ou seja, uma cidade que se sobressai, né? A gente pode perceber que dentro dessa rede urbana a gente pode encontrar áreas completamente conurbadas, né? Conurbadas, a gente pode encontrar dentro dessa rede urbana um processo acelerado, um processo lento de conurbação, mas esse processo ele pode vir da origem ao que a gente conhece desde 1973 como as regiões metropolitanas, né? Na realidade, esse termo e a definição do que seriam regiões metropolitanas foi criado em lei. Uma lei de 1973 definiu que regiões metropolitanas seriam um conjunto de municípios contínuos e integrados a uma cidade central, provavelmente foi aquela cidade dentre as demais que mais cresceu, que mais oferta serviços, que mais polariza as demais, né? E aquela cidade mãe vai ser chamada de metrópole. E em torno dela, nas suas proximidades, conurbadas a ela, estão as demais cidades que compõem essa região metropolitana. As regiões metropolitanas, gente, elas tiveram, assim, a partir da década de 70, uma importância muito grande, porque muitas cidades começaram a crescer aceleradamente, né? A gente pode tomar como exemplo a cidade de São Paulo, né? A década de 70 marca um intenso crescimento urbano, uma intensa urbanização daquela cidade, e pouco a pouco as cidades do entorno também vão acompanhando esse ritmo frenético da urbanização, da conurbação que se desenvolve em torno de São Paulo. E aí vários problemas passam a coabitar, a existir ali naquele seio urbano, né? Principalmente problemas relacionados à mobilidade, problemas relacionados ao destino de resíduos sólidos, né? Problemas relacionados à violência, quer dizer, as fronteiras, os limites, ou melhor dizendo, os limites entre os municípios já não são mais
já não são mais limites estanques, já não são limites que impedem a circulação, a movimentação das pessoas e também dos problemas que essas cidades podem vir a compartilhar. Então a gente vai perceber que nada mais são do que limites artificiais. E isso favorece, como eu já disse para vocês, a adoção de uma medida, né? O governo tentou criar uma solução para esses problemas cada vez mais frequentes nessas cidades que compunham essas diferentes regiões metropolitanas, né? Principalmente para tentar criar consórcios, tentar criar soluções, né, mais eficazes e também menos onerosas para o poder público para resolver esse problema. Afinal de contas, como esses municípios se conurbaram, esses problemas eles estão em todos eles estão presentes em todos os municípios. Então, cabe a esses municípios criarem consórcios, criarem regiões agrupadas de desenvolvimento urbano, regiões metropolitanas, que tentem dar uma solução mais eficaz a esses problemas, né? Então, esse foi um dos principais objetivos da lei número 14 de 1973, né? A lei que tinha como objetivo criar as regiões metropolitanas, né? Aí a gente pode verificar, né, que é importante que a gente não confunda o conceito de região metropolitana com o de metrópole, né? Porque, na realidade, a região metropolitana é um espaço muito denso, conurbado, englobando várias cidades. E a metrópole é uma cidade com característica de grande concentração de fluxo de pessoas, capitais, mercadorias, né? Ou seja, seria a cidade mãe, seria a cidade central, certo? Aqui abaixo a gente tem um mapa do país que mostra as regiões metropolitanas que se desenvolveram ou estão em curso, né? Nós até falamos na aula passada sobre a criação da região integrada de desenvolvimento, de região integrada de desenvolvimento, a RID, né? Na realidade, essa RID, ela existe, por exemplo, aqui na nossa cidade de Teresina e Timon, né? Que a gente chama de Grande Teresina, né? Ou seja, essas regiões integradas de desenvolvimento, elas têm uma diferença da região metropolitana, né? Porque a gente já falou, a região metropolitana definida por lei federal, ela precisa estar dentro de uma mesma unidade da federação. Já a região integrada de desenvolvimento, ela pode estar presente em mais de uma unidade da federação, que é o caso da região integrada de desenvolvimento aqui da Grande Teresina, a RID, né? Bom, aqui vocês vão ver que se desenvolvem algumas áreas de região metropolitana, colares metropolitanos em torno de regiões metropolitanas. A gente vai ter áreas de desenvolvimento de aglomeração urbana e também formação de algumas regiões integradas de desenvolvimento, as chamadas RIDs, né? Esse mapa, gente, ele tem até uma configuração bastante atual, ele é de 2018, por mostrar exatamente em que pé está esse processo de criação, de formação, melhor dizendo, de regiões metropolitanas pelo país, né? A gente vai perceber que existe uma tendência, né, da formação, da expansão mais rápida dessas áreas, principalmente nas regiões sul, o centro-sul do país, né, e a região nordeste. Então esse eixo aqui, ele configura duas regiões, né, bastante importantes, bastante densas do ponto de vista e bastante velozes do ponto de vista da formação de regiões metropolitanas ou de aglomerados urbanos com outras denominações, tá bom? Bom, nossa aula encerra aqui e aí tem uma atividade para que vocês possam fazer a resolução.